Sabemos que as operações contabilísticas podem integrar o ciclo da exploração, o ciclo de investimento ou o ciclo de financiamento da empresa. A operação que agora vamos tratar, ela enquadra-se no ciclo de exploração. E vamos falar sobre uma aquisição de mercadorias, mas com uma particularidade. Uma aquisição de mercadorias a um fornecedor da União Europeia. Ou seja, vai-se verificar a entrada em Portugal de mercadorias provenientes de um outro Estado da União Europeia. Isto é aquilo que se chama uma aquisição intracomunitária. Vamos ver o seu reconhecimento contabilístico e vamos também dar uma especial atenção à questão do IVA. A nível contabilístico, as operações, e segundo o sistema de normalização contabilística, o estudo dos diversos elementos que constituem as demonstrações financeiras envolve 4 etapas, nomeadamente o reconhecimento, a mensuração, a apresentação e a divulgação. E vamos começar, nesta ótica contabilística, pelo reconhecimento, que é o processo de incorporação dos elementos ativos, passivos, rendimentos ou gastos nas demonstrações financeiras. A operação tem que ser classificada em conformidade com as contas do Código de Contas e começamos por descrever a tal operação do ciclo da exploração da empresa, uma compra de mercadorias, e para tal vamos ao nosso manual da formação e página número 100, exercício 44, uma compra de mercadorias a fornecedores da Alemanha. A questão trata-se do seguinte: no dia 17 de novembro do ano N, a nossa empresa, a empresa portuguesa XYZ SA, com o número de identificação fiscal aqui constante, recebeu a fatura número 49 73 42 do fornecedor alemão Schmidt Weber, com o respectivo VAT, número para efeitos de IVA, devidamente confirmado no VIES, no sistema de intercâmbio de informações sobre o IVA. Portanto, é aqui neste site onde nós confirmamos os números de IVA das entidades com as quais a nossa empresa transaciona. E tudo isto relativo à compra de 5.000 unidades da mercadoria Y ao preço unitário de 29 euros. 5.000 unidades de mercadoria ao preço unitário de 29 euros dá 145.000 euros. Portanto, uma aquisição intracomunitária de 145.000 euros. O pagamento foi realizado no dia 4 de dezembro. Bom, a primeira coisa então a fazer é identificar aqui as contas do Código de Contas que vão ser debitadas, creditadas e desde já também o respectivo tratamento do IVA, porque estamos aqui perante uma aquisição intracomunitária e tudo isto, e agora em sede de IVA, as aquisições intracomunitárias elas são constantes do RITI, do regime do IVA, nas transações intracomunitárias. E o RITI, no seu artigo 3º, temos o conceito de aquisição intracomunitária de bens, considera-se em geral aquisição intracomunitária a obtenção do poder de dispor de forma correspondente ao exercício do direito de propriedade de um bem móvel corpóreo, cuja expedição ou transporte para território nacional pelo vendedor, pelo adquirente ou por conta destes com destino ao adquirente tenha início noutro Estado membro e, portanto, é isso de que se trata aqui esta operação. E segundo o artigo 8º da mesma norma, portanto do RITI, a localização das aquisições intracomunitárias de bens, segundo o seu número 1, são tributáveis as aquisições intracomunitárias de bens quando o lugar de chegada, da expedição
ou transporte com destino ao adquirente se situe no território nacional. A aquisição intracomunitária de bens é tributada no país do destino, portanto, no caso em concreto, é tributada em Portugal. E quem vai ter a obrigação de proceder ao pagamento do IVA que vamos aplicar, incidir sobre esta operação, vai ser o próprio adquirente, ou seja, o sujeito passivo português, a empresa XYZ. E aqui aplica-se o chamado River Charge, também é conhecido por inversão do sujeito passivo ou autoliquidação do IVA, e é um mecanismo fiscal fundamental nas transações intracomunitárias que altera a responsabilidade do pagamento do IVA do fornecedor, ou seja, do vendedor, para o cliente, ou seja, para o comprador, para o adquirente. E, portanto, somos nós, na qualidade de adquirente, que vamos proceder ao pagamento do imposto. E isto, obviamente, influencia desde já a nossa operação. A nossa operação em termos do reconhecimento contabilístico. Vamos também poder deduzir o IVA, ou seja, estamos perante uma aquisição de bens que nada obsta a dedução do imposto, e aqui com foco nos artigos 19 a 21 do Código do IVA, e portanto esta aquisição de mercadoria permite-nos deduzir o imposto. E vamos-o fazer, e fazemos-lo já no reconhecimento contabilístico, ou seja, dia 17/11, vamos debitar a conta de compras de mercadorias. Agora vai entrar o processo do código de contas no âmbito do reconhecimento contabilístico. Portanto, a conta 31, ela é a conta de compras de mercadorias, é uma conta do ativo e, portanto, esta conta vai ser debitada pela base de 145.000 euros. A empresa portuguesa, como tem a responsabilidade de liquidar o IVA, vimos o River Charge, aplica na fatura que recebe da empresa alemã a taxa de 23% de IVA sobre os 45.000 euros. Somos nós que aplicamos a nossa taxa sobre a base de 145.000, o que prefaz 33.500 euros, e creditamos a conta 2433 IVA liquidado, que é uma conta de passivo. A responsabilidade do pagamento do IVA recai sobre o adquirente, inversão do sujeito passivo. E como disse há pouco, pode-se, neste caso em concreto, e por causa da mercadoria em concreto, pode-se deduzir o imposto e, simultaneamente, a conta 2432, que é uma conta de ativo, permite-nos então fazer aqui o reconhecimento a débito em IVA dedutível dos tais 33.500 euros. No fundo, acabei por liquidar e deduzir IVA simultaneamente na mesma operação. O valor em dívida para com o fornecedor. Portanto, uma vez que a fatura proveniente da Alemanha era de 145.000 euros, é este o valor que devemos ao fornecedor, e tratando-se de um passivo, a conta 2211, fornecedores gerais, será creditada por 145.000 euros. Entretanto, estamos em sistema de inventário permanente, e, portanto, damos a entrada desta mercadoria em armazém, considerando que foi neste dia em que ela entra em armazém, debita-se a conta 32.1, a conta de mercadorias, por 145.000 euros, os nossos inventários, incorporação no balanço de inventários, e credita-se a conta 311, a tal conta de compras, que no sistema de inventário permanente vai aparecer sistematicamente saldada pelos 145.000 euros. Portanto, isto é a transferência do custo da compra para mercadorias, a entrada em armazém. Depois, mais à frente, o fornecedor, portanto, que nos dá aqui alguns dias e nós pagamos no dia 4 de dezembro, nessa altura, a conta de fornecedores que havia sido no início creditada, assumindo aqui o passivo, ela agora é debitada, portanto, contas saldadas com o fornecedor, creditando-se pela saída, pela transferência
os nossos depósitos à ordem por 145.000 euros. Este é o processo contabilístico do reconhecimento da operação. Agora, analisando a questão do IVA, esta operação tem já impacto, ou vai ter impacto, na declaração periódica do IVA, porque as aquisições intracomunitárias, elas efetivamente impactam a declaração periódica do IVA e impactam da seguinte forma: quando a empresa portuguesa preencher a declaração periódica do IVA relativa ao período desta operação, ah, o valor da base 145.000 euros, o valor do IVA liquidado a favor do Estado 33.500 e o valor do IVA dedutível a favor do sujeito passivo de 33.500 terão os seus campos próprios na declaração periódica do IVA. E, portanto, os campos são os seguintes. A aquisição intracomunitária propriamente dita, aquisições intracomunitárias de bens, cujo imposto foi liquidado pelo declarante, coloca-se no campo número 12. Então aqui inscrevemos a base de 145.000 euros. O IVA a favor do Estado português e, portanto, o imposto a favor do Estado, portanto, colocamos agora a base tributável no campo 12 e o imposto a favor do Estado dirige-se ao campo número 13. E, portanto, neste campo número 13, vamos colocar os tais 33.500 euros, que foi o IVA à taxa portuguesa, portanto, a operação é localizada em Portugal, paga IVA em Portugal, à taxa, no caso concreto, à taxa normal, e, portanto, o valor será de 33.500 euros, que se inscreve no campo número 13. E, portanto, o campo número 13 exprime aqui o tal mecanismo em que o cliente, que no caso é o comprador, assume aqui a responsabilidade de fazer o pagamento do imposto ao seu Estado, ao Estado português. A dedução do imposto, e porque no caso concreto se permite deduzir o IVA desta operação, a dedução do IVA será feita nos campos do IVA a favor do sujeito passivo, e aqui o 20 seria para operações de imobilizado ou de ativos não correntes, mas como estamos em inventários, a taxa reduzida seria o 21, a taxa intermédia o 23, aqui é a taxa normal, e, portanto, usa-se o campo 22 para o nosso direito a deduzir 33.500 euros de IVA. E, portanto, campos 12, base tributável, campo 13, IVA a favor do Estado, contabilidade IVA liquidado, e campo 22, IVA a favor do sujeito passivo à taxa normal, em função de inventários, na contabilidade, o nosso IVA dedutível, e, portanto, esta operação seria assim tratada em termos da declaração periódica do IVA. Muito obrigado por ter visualizado este vídeo e até à próxima videoaula.